Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. Vou trazer para vocês hoje a galera da Jovem Pan Esportes, Pilhado, Mauro César e companhia, falando tudo sobre essa freguesia do Vasco com o Flamengo, né? Flamengo que já vem vencendo o Vasco aí faz tempo. E neste sábado venceu o Vasco por 2-0 e aumentou essa freguesia ainda mais. Então a galera vai falar tudo o que rolou nesse jogo. Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Também ative o sino da notificação, pois assim você será notificado sempre que trouxermos vídeos novos com notícias do Flamengo. Então, bora lá pra galera da Jovem Pan Esportes. E uma tarde aí com show mais uma vez, com freguesia mais uma vez, no clássico Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro, hein? É impressionante a freguesia do Vasco com o Flamengo. Nos últimos 30 jogos, o Vasco venceu apenas 2, desde 2017. É uma situação constrangedora, como foi constrangedora a atuação do Vasco no primeiro tempo do Clássico. Parecia time pequeno jogando ontem contra o Flamengo, com medo do Flamengo, e se recuperou um pouco ali até o meio do segundo tempo, porque o Flamengo parou de jogar. Porque o Flamengo diminuiu claramente a intensidade do jogo. Eu acho que o torcedor do Vasco, ele tem que cobrar sim, porque é constrangedor. Você vê o seu time contra o seu arquirrival não ser nem mais considerado clássico muitas vezes. Porque parece fácil para o Flamengo hoje vencer o Vasco da Gama. Dos últimos 30 jogos, o Vasco só venceu 2, tá? Foram 2 partidas aí vencidas pelo Vasco, 17 vitórias do Flamengo e 11 empates. É surreal a freguesia que vem se construindo, tá aí, ó. Tá aí no nosso quadrinho, eu tava só fazendo a introdução, mas o Kaique já ligado botou aí. Em 30 jogos, 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias. 50 gols marcados pelo Flamengo, 23 marcados pelo Vasco. 68% de aproveitamento. O que é bizarro é ver que nos últimos 7 anos, quase 8, o Vasco só venceu 2 jogos do Flamengo, e deixando claro, hein? 2 jogos no Campeonato Carioca. Que é quando o Flamengo muitas vezes bota time misto, não se doa ao máximo. Não é Campeonato Brasileiro, não é Copa do Brasil, não é Libertadores. Então é sim constrangedora a situação do Vasco no clássico contra o Flamengo. Mauro, que situação que chegou o Vasco, né? Porque esses números que eu falei aqui na abertura, eles são constrangedores. Para o Flamengo é gigantesco. É você transformar o seu rival em quase um não rival nos últimos anos. Porque de 30 jogos você perder 2 e ganhar 17... E, cara, o primeiro tempo foi ridículo, Mauro. O Vasco não fez nada, o Flamengo poderia fazer o que ele quisesse, o Flamengo já começou o jogo atacando. E um Vasco que o próprio Verratti disse, e a gente vai mostrar aqui, precisamos ter vergonha. Jogamos sem vergonha, disse o Verratti, num clássico que nos últimos anos, né, Mauro, tá perdendo esse peso de clássico. Eu acho que o que chama mais atenção não é nem o recorte dos 30 últimos jogos, mas sim dos 20. Porque os 30 últimos jogos têm 11 empates. O Flamengo ganhou 56% dos 30 últimos clássicos contra o Vasco. Mas você pegar o recorte dos 20 últimos jogos, que é da final de 2019, Abel era o técnico do Flamengo ainda, né? Pra cá, o Flamengo ganhou 80% dos jogos. Absurdo. O Flamengo ganhou 16 de 20. Porra! Você perde 16 jogos pro seu rival em 20, 2 empates e 2 derrotas. 2 derrotas, realmente, Campeonato Carioca, em jogos que nada acrescentaram. Um com o Rogério Ceni, logo depois do Flamengo ganhar a Supercopa contra o Palmeiras, na pandemia, ainda sem público, né? 2021. O Flamengo perde numa quarta-feira à noite pro Vasco, acho que 3-2. E a outra derrota foi com o Vitor Pereira, também na Taça Guanabara, 1-0, gol do Puma Rodrigues. Depois o Flamengo vence o Vasco no mesmo campeonato. Assim, derrotas muito circunstanciais ali, mas nos embates geralmente só tem 2 4-1 nos últimos jogos, tem um 6-1, que é a maior goleada da história do Clássico. O Flamengo nos 20 últimos jogos fez 42 gols, sofreu 17, tem um saldo de 25. 25 gols a mais em 20 jogos, pô, é muita coisa.
O Pedro Torre, colega nosso, jornalista lá da ESPN, eu estava conversando com ele antes do jogo, ele falou uma coisa interessante, falou assim, Mauro, Vasco e Flamengo está ficando parecido com o Espanhol e o Barcelona, 2 times da mesma cidade, mas muito díspares, né? Aí ele fez o levantamento aqui, 30 últimos jogos Flamengo e Vasco, que é esse que você passou, 17 vitórias, aí tem 11 empates, por isso que eu acho que o recorte dos 20 jogos é mais impactante. É mais forte. Porque não tem tanto empate, em 2 empates, 2 derrotas e 80% dos jogos o Flamengo venceu. É bizarro isso aí. Então, 17 vitórias, 11 empates e 2 derrotas. Últimos 30 jogos do Barcelona e Espanhol. 22 vitórias do Barcelona, 6 empates e 2 derrotas. O Vasco venceu nos 30 últimos jogos do Flamengo tantas vezes quanto o Espanhol venceu o Barcelona. E são times bem diferentes, Espanhol e Barcelona. Flamengo e Vasco, não. A trajetória de 2 times grandes. Campeões brasileiros, campeões cariocas, campeões da Libertadores. É bizarro isso aí, é bizarro. E no meio disso tudo, o Vasco virou SAF, teve aí a 777 prometendo mundos e fundos. E ontem, de fato, primeiro tempo, pro Vasco foi bem constrangedor, porque assim, o Vasco não jogava, né? O Vasco não conseguiu chutar no gol. O Vasco só finalizou no gol aos 5 do segundo tempo. O chute de fora da área do Tietê, no centro do gol. O Vasco defendeu até sem muita dificuldade. O Vasco, a sorte do Vasco é que o Flamengo ainda é um time que ele não traduz em gols o volume de jogo que apresenta, né? A Arrascaeta perdeu um gol ridículo. Foi. Dentro da área, estou tudo Primeiro torto. tempo. Dava até para dominar aquela bola e finalizar com um pouco mais de calma, pegou de primeira. Teve gol anulado por um detalhezinho ali do impedimento do Varela, né? Gol do Plata. Então já era para estar perdendo demais no primeiro tempo. E de fato, gol anulado, ó. a fragilidade do Vasco contra o Flamengo é impressionante, cara. Um negócio sério, sério. Porque o Fluminense ganha do Flamengo, perde do Flamengo, o Botafogo ganhou do Flamengo 2 vezes ano passado, agora voltou a perder, mas ganhou 2 vezes ano passado. O Vasco não ganha do Flamengo. E quando ganhou, como você falou, observou bem, 2 jogos assim, de fase de classificação de Carioca, tipo o jogo de ontem, né? Que é um jogo que não muda muita coisa. Se você consegue a classificação, ganhou, não muda muita coisa, vai valer o mata-mata. E no Brasileiro, tomou essas goleadas, 4x1, 4x1, 6x1. É um negócio muito, muito, muito bizarro mesmo. E os 2 empates desses 20 últimos jogos são o famoso 4x4, que foi 10 dias antes da Libertadores, o Flamengo já estava com a cabeça no River Plate, tinha acabado de massacrar o Grêmio na semifinal, né? Que o Vasco comemorou como se tivesse sido uma vitória na época. Né? E aquilo fez o Vudo Luxemburgo ser contratado pelo Palmeiras depois, né? Teve isso também. Sim. Aí acreditaram na redenção, eu ganhei de 4x4, né? Aquilo lá. Que foi uma grande pelada aquele jogo, né, gente? Uma série de erros defensivos lado a lado, gol pra lá, gol pra cá. O Flamengo já estava com o título muito encaminhado e ia jogar a Libertadores com o River 10 dias depois. Esse jogo foi numa quarta-feira, o jogo foi no sábado, em Lima. E foi até o último jogo, né? Depois o Flamengo não joga no fim de semana, dia o jogo, poder se preparar para a final da Libertadores. E o outro empate foi aquele do ano passado, que o Flamengo dominou completamente. O Everton Araújo perdeu uma bola ali no meio campo e saiu o gol do Felipe Coutinho de cabeça. Que o Vasco praticamente não atacou. Então, até esses jogos, quando o Vasco empata ou vence, parece confronto de grande com pequeno, sabe? Quando o pequeno se defende, tudo aproveita uma chancezinha, pimba, e belisca lá o adversário e leva melhor. É muito chocante isso aí, muito chocante. Mas a realidade do Vasco é essa, o time é muito mais fraco. Também acho que o Carille não foi muito feliz da maneira como ele montou a equipe, ele tentou anular o Flamengo. Conseguiu, de certa forma sim, porque tomou um gol só, mas as chances aconteceram, né? Poderia ter perdido demais no primeiro tempo. E o Vasco não tinha nenhuma saída para ataque. A irritação do Verratti era até pertinente, ele estava fora do jogo. Fora do jogo. É mais ou menos como ficou o Cano no Fla-Flu também. O Cano sai do jogo no segundo tempo, no 0x0, só que o Fluminense suportou o 0x0, né? O Fluminense conseguiu anular o Flamengo. Não atacou, mas não ofereceu tantas chances. Embora o Flamengo tenha tido a chance com o Cebolinha no final e tal, na cabeçada. Mas o Cano, quando sai, ele sai bufando, cansado, de saco cheio, claramente. Que a bola não chegava para ele. Porque o Fluminense também não conseguiu atacar. Mas foi mais eficiente na proposta de não perder, embora o Fluminense não tenha resolvido muito. Tá dependendo aí de resultados agora para se classificar. Mas ontem foi muito chocante o comportamento do Vasco, a forma como foi superado. E mais essa derrota, né? É muita coisa. Você perder 80% dos clássicos num recorte de 20 jogos, estamos falando de 5 anos, 2019 até 2020, 6 anos, 19 a 25. Praticamente, esses jogos que começaram essa série de 20 partidas, eles são as finais do Carioca, quer dizer, mais ou menos final de março, começo de abril de 2019. 5 anos, praticamente. Você joga 5 anos, 20 vezes com o seu maior rival, você perde 16, ganha só 2. Realmente, e não tem nenhuma perspectiva de melhora. Não tem um sinal Isso de é o pior, melhora. né? Não tem alguém que vai comprar, alguém que diz que vai comprar o Vasco da Gama, que vai virar SAF. Não, o próprio Pedrinho falou.
Que não tem proposta. Não tem saída aparente, a situação. É sempre bom lembrar essas histórias para o torcedor iludido, que quando o time dele está em maus lençóis, ele fala vira SAF, como se virar SAF fosse solução para tudo, né? Tem aspectos positivos, eventualmente, e negativos também. E no caso do Vasco é o grande exemplo do fiasco, né? O fiasco em matéria de SAF do Brasil é o caso do Vasco 777. Por quê? Continua endividado, ninguém quer. O Vasco está perdido ali, como se. Sabe, um clube desse valor. A empresa quebrou? A empresa não existe mais. Quem comprou, quem ficou com o que sobrou, não tem interesse. O presidente do clube tem que chegar publicamente e falar: cara, ninguém quer comprar. E aí? Né? O time, evidentemente, não é bom o bastante, tem muitas limitações, mas poderia ter feito um jogo um pouco melhor também, né? Segundo tempo, aí o Flamengo também arrefeceu, porque não vai jogar marcando daquela maneira 90 minutos. Aí o Flamengo diminui um pouco o ritmo, o Vasco consegue agredir, manda a bola no travessão. Mas eu entendo o seguinte, que o que o Verratti reclamava, gente, a gente vai se defender aqui, ok, mas tem que ter uma saída para o ataque, não tem um jogador de velocidade, puxar um contragolpe, não tinha ninguém, nenhum jogador rápido ali para fazer uma jogada que poderia ser interessante dentro da proposta de jogo do Vasco. Muito esquisito até, uma vitória até mais fácil do que mostra os momentos dos gols, né? Era para ser mais fácil ainda se o Flamengo fosse um pouco mais competente na hora de transformar o volume de jogo e chances criadas em gols, né? A gente tem também, né, um Flamengo que é impressionante com o Felipe Luiz. Os números do Flamengo com o Felipe Luiz, eles são assim, absurdos de positivos, é claro. Mas agora é estadual, tá bom, mas vamos lembrar que ele chegou no Brasileiro e na Copa do Brasil. No ano passado. Ele chegou não perdendo para o Corinthians com um jogador a menos quase o jogo inteiro. Ele chegou atropelando o Atlético Mineiro em casa e fora. Também na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro teve vários jogos difíceis. O Felipe Luiz só teve uma derrota. Uma derrota. Eu até pedi pro Kaique aqui, para ele levantar os números que a gente tem, a gente falou até recentemente, já até me manda aqui no WhatsApp, ô Kaique, porque os números são impressionantes do Felipe Luiz pelo Flamengo. Ele vai botar aí na tela, ó, os números do Felipe Luiz pelo Flamengo. São 22 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 1 derrota, gente. 31 gols marcados contra 12 sofridos. 38 gols marcados contra 12 sofridos. 77,2% de aproveitamento. São 14 jogos sem sofrer gols do Felipe Luiz. Uma coisa que é interessante é que ontem ele deu uma declaração e ele falou, como dizia um treinador que eu tive, vencemos, como é que ele falou, Mauro? Vencemos com arte. Aqui, ó, uma vitória com nota artística. É um tema que era usado do Jorge Jesus. Né? Vencemos com nota artística. E ele usou a expressão do Jorge Jesus, Flávio. O que eu quero perguntar pra você e pro Bruno, eu já começo, vocês sabem que eu sou viúva do Jorge Jesus mesmo, sempre assumi aqui. Eu já começo a comparar esse cara com o Jorge Jesus. E aí tem um número que é semelhante, que assim como o Jorge Jesus, mas aí o Jorge Jesus saiu do Flamengo com esse número. O Jorge Jesus teve mais título que derrota no Flamengo. Ele teve 5 títulos, contando o Brasileiro e Libertadores, e teve 4 derrotas. O Felipe Luiz, ele tem 2 títulos já, que é a Copa do Brasil e a Supercopa, e 1 derrota. É impressionante o que o Felipe Luiz faz, né? E o principal, é o primeiro trabalho do cara como treinador de um time principal, de um time profissional, sendo no Flamengo, que é o clube, um dos clubes onde você tem mais pressão, né, para um treinador. Bom, Pilhado, sem querer fazer comparações, porque isso é besteira, o nome que eu vou falar é meio sagrado, né? Inclusive para mim, então. Mas lembra um pouco o que o Guardiola fez no Barcelona. Ele pegou o melhor time da Espanha e transformou num mega time. Já, quando o Guardiola pega, o Guardiola veio da base, a história é muito parecida. Veio da base, igual o Felipe Luiz, ele pega o time e já era um baita time. Não é que ele pegou... Mas já era um time multicampeão quando ele pegou ou não? Eles já estavam ganhando tudo ou não? Tudo, acho mais que... ou menos. Deu uma Champions 2 anos antes. Né? Mas já era um time bom, era um time respeitado. Mas ele transforma numa coisa extraordinária. 2008, aquela revolução no futebol mundial, aquela coisa toda. E sem querer comparar Felipe Luiz com o Guardiola. Isso é besteira. E ele pegou depois da saída do Ronaldinho, né? O Kaique tá lembrando aqui. Foi. Ele quis tirar. O cara aí ele queria o Messi, né? Eu vou substituir. Ele quis tirar o Ronaldinho, o Deco e o Eto'o.
que foi uma coisa complicada, né? Para convencer o Messi queria imitar o Ronaldinho. Ele falou, não, tem que jogar mais perto do gol. Ele conta isso no livro dele. Ou seja, o Felipe Luiz chega, sai o Gabigol, que também era o principal nome, né? O ponto todo aí é, sem querer, eu só fiz uma citação, porque lembra um pouco a história, né? Tomara que o Felipe Luiz chegue no nível do Guardiola, pô, seria maravilhoso. Mas, de qualquer forma, ele está fazendo um trabalho muito legal. Ele pega um time forte e faz um trabalho muito bacana no começo de carreira, que não é uma coisa simples. Ele está conversando com caras que foram companheiros dele até outro dia. Então, acho isso muito positivo. Acho bom em todos os sentidos, bom para o futebol brasileiro, bom, mas muito legal que apareça um cara com esse nível. E assim, né, já entra com personalidade. Ele está peitando essa história do campeonato regional, falou mais de uma vez. Ele falou assim, se isso me custar o cargo, custou. Mas eu não vou quebrar o meu time por causa disso aqui. Ele usa esse tempo, eu não vou por causa disso aqui. Ou seja, uma demonstração de muita personalidade e mostra que ele está fazendo isso sozinho. Senão ele não teria, né, feito esse tipo de observação. Bom, galera, até aí você curtiu a galera da Jovem Pan Esportes falando tudo sobre a freguesia do Vasco para o Flamengo nos últimos anos, nos últimos jogos, né? Dos últimos 30 jogos, o Vasco ganhou apenas 2 do Flamengo, né? O Vasco está numa situação difícil e eu espero que o Flamengo continue ganhando o Vasco, né? E toda a nação rubro-negra também. E aí, galera, se você gostou do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E também não esqueça de ativar o sino da notificação, porque só assim você será notificado sempre que trouxermos vídeos novos com mais notícias do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Flamengo. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal Coração Rubro Negro.